Shalom, meus queridos. Aqui é o profeta Márcio de São Paulo com mais uma palavra profética para a sua vida nesse feriado. Eu quero compartilhar algo que Deus falou comigo há 2 horas atrás e eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Antes de eu compartilhar essa palavra de 5 minutos, queria dizer para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí embaixo, aperta o sininho todo, estará recebendo toda a ministração. Não deixe de deixar o seu like. Você que já é inscrito no canal, querido, deixe o seu like, deixe um comentário se Deus falou ao seu coração, compartilha com alguém que está vivendo esta revelação que Deus está nos revelando nesse dia de hoje. A palavra, ela limpa, a palavra, querida, ela traz um renovo espiritual. Todas as vezes que você ouve uma palavra de Deus, Deus está limpando o seu coração, Deus está trabalhando no seu coração. Você que vai ouvir no meu Facebook, perfil é Márcio Santos, você pode entrar, curtir, compartilhar com alguém. No meu Instagram é oficial_Márcio Santos, você pode curtir também, compartilhar com alguém. Queria compartilhar uma palavra poderosa com você que está em Gênesis 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Primeiro, Deus chama Abraão. Nós temos um chamado de Deus, e a Bíblia diz que o homem foi construído para poder dar continuidade à eternidade aqui na terra. Ou seja, você foi chamado por Deus, você foi formado por Deus para implantar o reino de Deus na terra e cumprir o seu propósito na terra. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, o seu propósito. Então Deus tem um chamado na sua vida. Salmo 139 diz que Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Deus havia te escolhido. Você não veio por acaso. Deus tem uma promessa, Deus tem um propósito na sua vida e Deus quer que você dê continuidade à eternidade aqui na terra. Interessante que quando Deus chama Abraão, Deus está dizendo a Abraão: olha, sai da tua terra e da tua parentela. Querido, parentela são pai, mãe, parentes. Deus estava dizendo aqui para Abraão que ele deveria abrir mão dessa raiz de iniquidade que vinha da família de Abraão. A família de Abraão era idólatra, eles construíam imagens, e Deus diz para ele: olha, sai da tua parentela, não quero que você sofra na mesma genética que os seus pais, seus familiares sofreram, de maldição hereditária, maldição de familiar na sua vida. É tempo de você abrir mão disso, é tempo de você abrir mão do passado. Deus estava dizendo para Abraão: olha, abra mão desse passado, porque eu tenho uma nova história para você. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: olha, para você abrir mão das coisas do passado. Se não deu certo para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, não é que não vai dar certo para você. Deus está mandando dizer para você: olha, abra mão do passado, porque eu enviei meu filho Jesus Cristo numa cruz e já quebrei toda a maldição hereditária, toda a maldição familiar que veio do decorrente da genética da sua família. Deus te deu uma nova genética através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele quebrou, ele levou sobre si as nossas iniquidades. Iniquidades são pecados repetitivos que vêm de família. Então Deus estava dizendo para Abraão: olha, Abraão, abra mão das coisas do passado, porque eu tenho uma nova história. Abraão abriu mão, Abraão sai, mas ele continua levando Ló. Lá na frente a gente vê que Deus havia deixado com que Abraão e Ló, os seus gados, e os seus servos, estivessem discutindo por causa do tamanho da bênção que Deus havia abençoado a Abraão, e a Ló. Então os dois se separaram. Abraão pediu para ele escolher, um lugar onde ele queria habitar, que ele iria por outro lado. Então nós vemos aqui que Abraão teve que se separar de Ló lá na frente. Abraão deu continuidade à promessa de Deus. Abraão, querido, ele só se torna pai de multidões, pai de nações, quando ele resolve abrir mão do passado. Deus está mandando dizer para você que está vivendo do passado, você que ainda está preso no passado. Tem pessoas aqui que ainda continua preso em morte, em lutos de antequeridos, parentes que faleceram no passado. Tem pessoas aqui presas ainda em relacionamentos do passado. Deus está mandando dizer algo para você: eu tenho uma nova história para você. Deus está dizendo algo para você, querido: eu escrevi algo novo, eu tenho uma promessa para você. Não é porque não deu certo que Deus vai deixar de te abençoar, que Deus vai deixar de te honrar nessa terra. Deus manda dizer para você: olha, é tempo de você resolver o passado e deixar o passado de lado e começar a caminhar numa nova história que Deus tem para você.
É difícil dizer isso, mas nós vemos aqui que a herança familiar, né, de muitas pessoas na terra ainda passa de geração em geração, como diz a palavra. Mas na minha geração e na sua geração não vai passar, porque Jesus está quebrando hoje essa maldição hereditária de família. Lembra? Pessoas de família que têm pecados repetitivos, sempre pessoas morrem do coração, a maioria morre do coração, outras pessoas não conseguem viver uma vida de casado, sempre estão separados, né? Isso tudo vem de maldição familiar. Né, a construção financeira de família também, pessoas que vieram de família disfuncional, pessoas que começam as coisas não param. Deus está mandando dizer para você, eu tenho uma nova história, você vai dar certo. Deus está mandando dizer para você, o que eu escolhi para você vai acontecer, vai dar certo. Olha só o que Deus diz aqui também, né, que Abraão ele teve que renunciar. Querido, promessa envolve renúncia. Muitos não querem renunciar. Muitos não querem renunciar para viver a promessa de Deus. Muitas vezes nós temos que renunciar ao nosso passado, ao nosso ego, ao nosso eu, a nossa vontade para viver a vontade de Deus. Abraão ele renunciou e ele obedeceu, porque a obediência envolve renúncia. Não é fácil você renunciar sem obedecer. Não é fácil você obedecer sem se submeter. Temos que submeter, temos que obedecer. E Deus tinha uma nova história para Abraão. Coisas na vida da família de Abraão não deram certo, mas na vida de Abraão foi diferente. Deus manda dizer algo para você. O que não deu certo para sua família, para os seus familiares, não é problema seu mais. Você não vai viver essa genética, né? Você não vai viver esse pecado, né, repetitivo na sua família. Deus está dizendo para você o que não deu certo para eles, não quer dizer que não vai dar certo para você, porque eu escrevi uma nova história, isso vai dar certo para você. Isso depende de você. Depende de você abrir mão do passado, depende de você abrir mão da desobediência, da rebeldia e renunciar à sua vontade para viver a vontade do Senhor. Querido, se não deu certo coisa do passado, nem tudo depende de você. Muitas vezes você está seguindo o caminho de Deus, você está obedecendo Deus e tem coisas que não dão certo na sua vida por causa de outras pessoas que envolvem terceiro. Não é por causa disso que Deus vai deixar de te abençoar, que você não vai ser abençoado por Deus. Deus está dizendo para você, olha, eu tenho uma promessa para a sua vida. Você vê que Ezequiel perdeu a esposa, mas continuou o seu chamado. Ana, querido, estava estéril. Ela ficou paralisada por um tempo, mas depois ela decidiu romper, ela decidiu subir por altar e Deus fez um milagre na vida dela. O negócio para mim, para você hoje, que Deus está dizendo para mim, para você e para alguém aqui hoje, é que você deve continuar a sua vida. Né? Se a sua história foi fracassada, ele tem uma nova história, ele tem uma caneta, ele tem um livro para escrever uma nova história para você. Ele diz, não acabou, eu começo uma nova história. Jesus chorou quando viu a situação de Lázaro e a tristeza de Marta e Maria. Jesus também se entristece com as coisas que Deus planejou para você que não deram certo. Deus também se entristece, Deus também chora, mas não é por causa disso que Deus não vai escrever uma nova história para você. Continue vivendo uma vida de renúncia, de obediência a Deus. Nem tudo depende de você, mas quando você entrega para Deus, Deus sabe como reagir para você. Abraão, querido, entregou a sua família, seus familiares para Deus e Deus fez um milagre na vida de Abraão. Então, querido, as perdas não podem definir o seu futuro, né? Muitas pessoas estão paralisadas em perdas do passado, em relacionamentos fracassados. Tem muitas pessoas, né, presas no passado, né, com problemas familiares, com problemas financeiros. Deus está dizendo, eu tenho uma nova história. É tempo de se levantar, é tempo de avançar e é tempo de caminhar para o alvo que é Jesus, para a eternidade. Deus tem a salvação para você. Deus tem uma promessa para a sua vida. Não deixe de sonhar. Não deixe de viver os planos do Senhor. Se hoje, né, na sua vida está tudo fracassado, muitas coisas deram errado, Deus está dizendo, olha, descansa. Entregue esse cansaço, entregue para Deus. Deixa Ele dirigir a sua vida, porque Ele é a porta. E quem passa pela porta encontrará pastagem. Jesus é a porta. Ele está abrindo a porta de uma nova história para a sua vida. Deus vai te tirar desse sentimento de fracasso, de derrota, daquilo que não deu certo, das coisas do passado, daquilo que você tem questionado a Deus, e Deus está escrevendo uma nova história para você. Só você quem crê nisso, dê um brado de vitória e glorifica o nome do Senhor aí. Deus falou no meu coração há 2 horas atrás, não viva do passado, continue a sua vida, porque quem fica preso no passado nunca sai do passado. E muitas coisas, querido, tem
Tem muitas pessoas vivendo anos, né, durante anos em passado, em coisas que não deram certo, em coisas que foram frustrados, decepcionados e continuam estagnada, paralisada lá atrás no passado, enquanto Deus tem um futuro para você. Eu falo de um futuro de promessas de Deus, porque Deus tem promessa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir a promessa na minha e na sua vida. Mas é tempo de abandonar o passado, é tempo de deixar para trás, porque Deus quer fazer coisas novas, e coisas novas exigem mudança de nós, exige atitude de nós, exige, querido, um comportamento meu, um comportamento seu em cima daquilo que Deus tem para mim, para sua vida. Ouça a voz do Senhor, não ouça a voz do homem, ouça a voz de Deus e segue a voz do Senhor, que é o bom pastor. Deus está dizendo para você: saia do passado, estou quebrando toda maldição hereditária, toda maldição familiar, e te dei uma genética através de Jesus Cristo. Você tem um DNA novo, você tem uma genética nova, e todo o passado de fracasso dos seus familiares não vão atingir você, porque Deus fez tudo novo. Ele já pagou um preço por mim e por você naquela cruz. Saia hoje desse sentimento de culpa, de acusação e de desprezo, de abandono. Deus vai dizer para alguém aqui: saia desse sentimento de culpa, de acusação, de julgo, de condenação, e entra para uma porta de uma nova história que Deus tem para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, te dê a paz e tenha misericórdia de ti. Profeta Márcio de São Paulo. Se essa palavra falou no seu coração, deixa o seu like, curte, se inscreva, compartilha com alguém e deixa algo aí embaixo dizendo que Deus falou no seu coração. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser e permitir. Um grande abraço.